A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, a um Deus Pai que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, o agir, o perdão, a misericórdia de Deus. Todos os dias oramos sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar e clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias devemos orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor, buscando a presença de Deus, a proteção e os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Devemos orar e clamar e pedir a Deus todos os dias em oração. Orar sem cessar. Estar em constante comunhão, buscando a Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável, buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus todos os dias na nossa vida. Enquanto nós estivermos neste mundo, somos totalmente dependentes de Deus, tanto no ir como no vir, tanto no dormir como no acordar. Precisamos de Deus todos os momentos da nossa vida. Amados, quantas pessoas num piscar de olhos partiram deste mundo? Quantas pessoas que foram em algum lugar e não voltaram para sua casa? Quantas pessoas que achavam que poderiam esperar anos para se converter, ou pessoas que abandonaram a sua fé em Cristo, poderiam levar anos para voltar para Cristo e não tiveram este tempo, porque o tempo pertence a Deus. Muitas pessoas acham que têm o domínio total da sua vida, o controle total da sua vida. Mas a Bíblia é clara em dizer, aonde tem um versículo que diz que nós faremos isso ou aquilo se Deus permitir. O que é se Deus permitir? Se Deus der tempo para que nós venhamos poder fazer, nós podemos planejar, mas o tempo pertence a Deus. A nossa vida pode ser toda ela planejada, mas se não tivermos o tempo, não iremos conseguir concretizar os nossos planos, sonhos. Daqui um mês faremos isso, daqui um ano faremos aquilo, e vamos planejando, mas é Deus quem nos dá o tempo, é Deus quem nos dá a vitória. A vitória vem de Deus. Não é assim que a Bíblia diz, amados, que faremos isso ou aquilo se Deus permitir, se tivermos tempo.
E muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo o tempo. Quando a Bíblia diz, em João 14,6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Isto quer dizer que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. E muitas pessoas, infelizmente, devemos respeitar a todos, cada um tem a sua escolha, e toda escolha terá uma consequência. Quando a Bíblia diz que só Jesus é o Salvador, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa escolhe outro caminho, ela escolhe outro segmento religioso para a sua vida, a não ser Jesus Cristo como o Senhor e Mestre, como o bom pastor, como a rocha inabalável, ela está perdendo tempo na sua vida. Porque muitas pessoas querem frequentar vários tipos de religiões e acharem que vão para o céu, que vão morar com Deus. Não é assim. A grande maioria das religiões promete uma vida de eternidade com Deus. E destas religiões nós vemos muitas delas idólatras, ocultistas, supersticiosas, místicas através de amuletos, aonde o ensinamento principal não é Jesus Cristo, não é salvação, não é eternidade, não é a volta de Jesus, não é o arrependimento. Muitas delas é ensinamentos idólatras, místicos e supersticiosos, ocultistas, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a doutrina dos apóstolos, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Aí ele dá uma ordem para os seus discípulos: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus não pediu para eles ensinarem a idolatria, o ocultismo, através de entidades, ou ensinar a superstição mística através de amuletos, objetos. Nós temos que entender que o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, e todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. É isso que nós temos que entender. É preciso entender esta verdade. A pessoa pode seguir o que ela quiser, pode fazer o que ela quiser, mas não tem como esconder esta tão grande, verdadeira verdade. Jesus é o único Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida. O Todo-Poderoso, o mediador entre Deus e os homens, o intercessor vivo, o cabeça da igreja, o mestre, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Estas verdades não tem como negar.
A pessoa pode querer inventar para a sua vida várias situações. Nós temos muitas denominações religiosas inventando muitos tipos de estratégias, ensinamentos, práticas, e muitas destas práticas vieram do ocultismo, do misticismo, da superstição. Várias estratégias fracassadas. Mas muitos vão dizer: ah, pastor, mas ela dá resultado. Porque para muitos não interessam os meios, o que interessa é o resultado. Encheu a igreja, encheu os cofres da igreja, deu certo, é bom. Não é assim que muitos falam? Hoje parece que o pregar a verdade, ou pregar os ensinamentos de Jesus, não é o bom para muitos. O bom para muitos é pregar aquilo que vai trazer um resultado satisfatório para o financeiro da instituição religiosa. Muitos até não pregam sobre dinheiro, mas pregam tantas heresias e tantos falsos ensinamentos. Muitos tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente. Tratam a nova aliança inferior à antiga, porque precisam ir lá na antiga aliança para complementarem a sua doutrina religiosa da sua religião. A observância dos dias, de alimentos, de roupas, de pagamentos, necessário para complementar a doutrina. Hoje, muitos destes costumes de época são tratados como doutrina. O que seria doutrina? A observância, a obrigação, aonde muitos tratam como obrigação você usar tais vestes, guardar tais dias, fazer tais pagamentos, evitar tais alimentos. É uma obrigação para a salvação, aonde nestas denominações são ensinado, pregado. E se a pessoa não obedecer isto, ela é um endemoniado, um desviado, um rebelde. Não é assim? Muitas pessoas dando mais importância às leis do Antigo Testamento, sendo que a Bíblia diz que nós vivemos pela graça. Sabemos o que é o certo, o errado, e sabemos que Jesus é o nosso exemplo para a nossa vida, para que nós venhamos seguir a Jesus. Negue a si mesmo e me segue, diz o Senhor Jesus Cristo. Amados, se fôssemos para nós seguirmos ainda a lei do Antigo Testamento, para que a vinda do Senhor Jesus Cristo? Jesus não ensinou a lei, ele ensinou ensinamentos que para o povo daquela lei chamavam Jesus de Beelzebu, de rebelde. Não era assim? E nos dias de hoje, se você não seguir muitas instituições religiosas, você é um endemoniado, você é um Beelzebu, você é um rebelde, você não aceita ser liderado.
A primeira coisa que uma instituição ou uma seita religiosa, ela vai dizer que quando você não quer obedecer aos seus ensinamentos, às suas doutrinas ou às suas regras internas, que você não aceita ser liberado. Ele é um rebelde, um desviado, um cabrito. Se você hoje perguntar algo para o seu líder que não está adequado na palavra de Deus, só no fato de você perguntar, ele vai te chamar de rebelde, de endemoniado. Se você não concordar com ele, você é um endemoniado, você está cheio de demônio. E aí começa até a citar nomes de demônios que não estão registrados na Bíblia. Nomes que vieram do ocultismo, de pessoas que frequentaram religiões ocultistas. E se você não souber o nome destes demônios, eles vão te acusar. Qual nome de demônios Jesus falou? Seriam demônios novos, que vieram depois de Jesus e depois dos apóstolos? Porque hoje você tem que citar o nome de toda a bicharada, não é assim? Demônio tal, 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 tal. E se você não souber o nome, você não é de Deus, você não tem revelação. Jesus não tinha revelação, os apóstolos não tinham revelação. Hoje nós vemos vários tipos de ensinamentos que não vieram do Senhor Jesus Cristo, ensinamentos que vieram do ocultismo e foram introduzidos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas nem dão importância, porque o importante para muitos é apenas dizer amém, amém igreja, amém pastor. Nem sabem muitos o que quer dizer a palavra amém. Quando você diz amém para o pastor, quando você diz amém para um pregador, você está dizendo verdade. Você está confirmando que é verdade aquilo que ele está falando. Quando o pregador diz verdade, amém igreja, e a igreja diz amém, a igreja está concordando, dizendo que é verdade aquilo que o pregador, que o pastor está dizendo. Muitos nem sabiam disso, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus Cristo diz: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha curar os enfermos, libertar os cativos, sarar os feridos, salvar os perdidos. Que Deus restaurar famílias, casamentos, restaurar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha abrir portas de emprego, causa na justiça, na aposentadoria, nas vendas. Que toda a obra do diabo venha ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todas as fortalezas satânicas, todas as contrariedades do diabo, toda a opressão satânica. Que todo mal venha ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde debaixo da sua proteção, dos seus livramentos. Que Deus nos marque com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a igreja.
Que Deus abençoe as famílias no Brasil e fora do Brasil. Vamos continuar orando, clamando, buscando a presença de Deus todos os dias, conforme Deus vai permitindo, nos dando oportunidade para orar, clamar e buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Verdade, devemos buscar a presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos os dias. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,